Não discuta sobre racismo com quem não tem conhecimento de causa ou com quem não estuda sobre o assunto. Eu digo isso porque eu tenho estudado um pouquinho sobre o assunto, porque como eu sou de empreendedorismo, de negócios, e eu tenho me debruçado sobre a literatura de diversidade em empresas, e algumas empresas têm me chamado para falar sobre isso em palestra, debate, roda de discussão. Então, assim, eu já era um tema que eu gostava de estudar, então agora eu também faço meio que profissionalmente, né? E é bacana porque é legal que você conhece um pouco mais a sua cultura, mais a sua história cada vez mais, e você vai se letrando com relação às questões de raça e racismo no Brasil. Isso faz que você estude mais história, que é a história que não foi contada para você, né? A história de direito. Que na verdade a história brasileira ela é contada por pessoas que oprimiram quem deveria contar a história, na verdade, né? Então sempre a gente teve esse letramento de uma maneira muito errada. E as pessoas usam essa falta de letramento, né? Ou esse letramento incorreto da história para deturpar a história, né? E uma questão muito ruim que tem acontecido hoje em dia é o revisionismo da história, né? Pessoas que querem falar que foi uma coisa e era outra, na verdade. Então, quando você troca uma ideia com um camarada, com uma amiga, com um parceiro, seja lá quem for, e a pessoa não tem conhecimento e você se dispõe a falar sobre o assunto, vai chegar um determinado momento em que você vai estar falando A, ela vai estar falando B, sabe? Porque o conhecimento dela chega até aqui e o teu conhecimento sobe, né? Então, você começa a explicar conceitos para ela, né? Fundamentos para ela. E o pior de tudo, se ela for uma pessoa aberta a entender os fundamentos, terminologias que não adianta você começar a falar eu acho que, eu acredito que. Não, você tem que estudar realmente terminologia para você entender a base do assunto, né? É você entender o que é colorismo, entender que não existe racismo reverso, você entender uma série de coisas, né? Mito da democracia racial, essas coisas que as pessoas usam como forma de tentar subverter, né, a questão racial no Brasil, mas que só acabam pagando mico, né? Porque são coisas que não estão embasadas na literatura, ou já foram refutadas há muito tempo com relação à sociologia, à antropologia, ou seja lá que ciência estude o desenvolvimento da raça, né, dentro do parâmetro brasileiro. Então você chega num ponto onde você não tem muito o que discutir com a pessoa. Então vira quase que uma discussão, né? Então você fala uma coisa que a pessoa não vai entender. Então é mais fácil você abrir mão de uma discussão com quem você perceba que não tem conhecimento de fundamentos sobre esse tema, que é um tema muito complexo. Mas as pessoas acabam querendo falar muito da visão pessoal delas. Não, porque eu tenho primo, eu tenho um amigo, eu vivenciei isso. E isso não basta, né? Não basta você ter vivenciado de forma superficial, nem eu como negro, desde que eu nasci, basta eu só falar de forma superficial usando o meu lugar de fala. Mesmo no papel de negro eu tenho que entender, eu tenho que estudar, eu tenho que me debruçar sobre bibliografia para poder falar sobre um tema que é complexo. Então, a minha ideia era essa. A galera, acho que a gente não está aqui para ficar, na verdade, ensinando para quem não tem vontade de aprender. Acho que a literatura está aí, está na rede social, está no YouTube, tem um monte de livro e apostila aí disponível na internet. Basta a pessoa pegar e estudar, depois a pessoa vai e discute. Valeu esse papo, que é parada, deixa um comentário aqui embaixo, tamo junto. Valeu, paz.